Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje eu estou aqui para responder umas perguntinhas. E vamos dar sequência à nossa série dentro do Pergunta Aí agora, dentro desse quadro que é o Crises na Fé. Com o intuito de resolver as crises na fé. Toda dúvida que a gente tem é uma porta para uma revelação e a gente lidar com essas dúvidas ao invés de suprimi-las vai nos levar a um lugar de mais profundo entendimento e fortalecer a nossa fé. Eu ainda estou respondendo perguntas que eu recolhi de vocês no Instagram e nós vamos manter as perguntas aqui no anonimato para dar mais liberdades para as pessoas que estão perguntando de fazerem perguntas polêmicas. Mas hoje nós temos uma pergunta muito boa e muito polêmica. Salvação é perdida? Então vamos lá. Em Mateus 12:32 nós vemos o Senhor Jesus falando se alguém, se alguém, qualquer pessoa, ele não faz uma exclusão de quem já crê e de quem não crê. Se alguém cometer esse pecado de blasfemar contra o Espírito Santo, ele diz que não haverá perdão nem nessa vida, nem na próxima. Então ele está incluindo a possibilidade de perdição para todos, alguém crendo ou não crendo. João capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 6. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, também vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Então, nós estamos falando de alguém que foi inserido, mas não permaneceu. A palavra permanecer é diferente de achegar. Então, ele diz, se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. E os que não permanecem em mim serão jogados no fogo. 1 Coríntios 15, no versículo 2, nós vemos a mesma orientação de continuar firmes. Quer dizer, não só ser firmado, mas de continuar firme, de continuar nesse lugar, de haver perseverança, vigilância da nossa parte. Em Hebreus 3, no versículo 12. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Então, ele fala de se desviar, de se afastar de Deus através das nossas atitudes, do nosso coração perverso. Existe a possibilidade de se afastar. Vemos Hebreus 6, do versículo 4 a 6, ele fala acerca daqueles que uma vez foram iluminados e se tornaram participantes da vida no Espírito, saindo desse lugar. Ele diz o seguinte: pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à vergonha pública. Então ele está falando de alguém que creu, que foi inserido no corpo, que experimentou, caminhou com o Espírito Santo, experimentou o poder da palavra de Deus, todas essas coisas e tornou a cair. A NVT diz, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento. A revista e atualizada diz renová-los para o arrependimento. A palavra do grego é o anakainizo, eu não sei como pronunciar isso, essa palavra aqui. Mas ela fala de renovar, de trazer, de voltar a um lugar de arrependimento. Por que reconduzir ao arrependimento? Porque já se arrependeram uma vez. Foi necessário para que estivessem em Cristo, para que participassem do Espírito Santo, para que caminhassem no poder da palavra de Deus. Você está falando de alguém que experimentou tudo isso, mas escolheu deixar tudo isso para trás. 2 Pedro 2, do versículo 20 ao 22, diz, fala daqueles que, tendo escapado do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, encontraram-se em pior estado do que no princípio. Ah, não, mas não tem o que falar. Ele está falando com crentes, está falando de gente que se arrependeu, foi livre do mundo através do conhecimento de Jesus Cristo, e que agora está num lugar pior do que no começo. Pedro diz que seria melhor para eles não ter conhecido a Cristo, que ter conhecido a Cristo e o abandonado, não ter permanecido nesse lugar. Ele diz que seria melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecer o caminho da justiça e virar as costas ao santo mandamento. Então, olhando para todos esses textos, eu acho muito difícil a gente ignorar a realidade da possibilidade de alguém, uma vez estando com Cristo, não sair, não deixar para trás esse lugar, quando isso está obviamente sujeito à nossa decisão, à nossa escolha. Por isso que nós precisamos permanecer nesse lugar.
Vemos também Paulo orientando líderes, né, presbíteros. Ele não está falando com recém-convertidos nem não convertidos, né, dando orientações ministeriais. Ele diz que aquele que não cuida dos de sua casa, ele negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então como é que alguém na posição de presbítero, de ser um líder dentro da igreja, se coloca numa posição que é pior do que o incrédulo? O incrédulo não está numa posição de ser salvo, mas o presbítero que não cuida da sua família, está negligenciando o evangelho que ele conhece e mesmo que prega, se colocou numa posição pior do que o incrédulo. Então como pode essa pessoa, né, estar salva na condição pior do que o incrédulo? Então são coisas para nos fazerem pensar. Tem duas leituras complementares aqui que mudaram o jeito que eu penso sobre o assunto, né, e me aprofundaram muito no que diz as Escrituras, porque os dois são livros carregados de, né, passagens bíblicas, referências, estudos, né? É o Graça Transformadora, do Luciano Subirá, levemente suspeito, mas a leitura é extraordinária, e também o livro Hyper Grace, do Mike Brown, que ele está disponível em inglês agora, mas em breve vai estar disponível também em português, traduzido, né, pela Orvalho.com. Mas se você já lê em inglês, né, eu quero sugerir a leitura desse livro, Hyper Grace, do Mike Brown. Ele não fala só sobre a hipergraça, né, ele bate em vários pontos bíblicos ao longo do caminho, né, mas eu legitimamente acredito que é impossível ler esse livro, né, o Hyper Grace, e continuar crendo na hipergraça de bom grado. Só se for na malandragem que a pessoa quer crer, né? Mas ele aborda também a questão da salvação perdida e até mesmo, né, do perdão. Então é muito bom o livro, recomendo ambas leituras, mas precisamos olhar para isso. Não acho que é à toa que 2/3 das parábolas de Jesus são sobre a vigilância. E muita gente vem falar, não, mas ele está fazendo uma distinção, né? Não é o céu, é o reino, é participar do reinado dele. Mas então como é que a gente leva em conta a questão de fogo e ranger de dentes? Sabe, Jesus é quem mais falou sobre o inferno, mais nos advertiu acerca da vigilância, e nós precisamos entender que não é apenas uma oração de arrependimento que vai nos conduzir a esse lugar. Muitas vezes a gente ensina isso, mas nós não podemos ignorar todas essas porções das Escrituras que falam a respeito de permanecer nesse lugar do Senhor, como dizem Hebreus, julgar o povo santo, julgar as nossas obras. Precisamos entender que é permanecer nesse lugar que nós fomos trazidos pela graça mediante a fé, né? Isso vai demandar de nós, em continuidade, recorrer a essa graça e a fé e a fidelidade para que possamos permanecer no lugar que fomos trazidos imerecidamente. Ah, mas e o ladrão na cruz, do lado de Jesus, que se arrependeu, né, orou, confessou a Cristo, e Jesus já falou que hoje, né, hoje te digo, nos veremos no paraíso, ou te digo, hoje nos veremos no paraíso. Jesus falou para esse homem que ele estava dentro, né? Então como é que fica? Porque ele não fez nada, ele não pôde ver uma vida de fidelidade, mas esse é exatamente o ponto, ele não pôde. Aquele homem estava prestes a morrer, ele estava prestes a ser executado, e mesmo nessa hora o Senhor manifesta a sua graça, esse presente merecido para alguém, né, que através do arrependimento manifestou ali a sua fé, né, e que ele cria em Jesus. Então nós precisamos entender que o Senhor, ele é um juiz justo. Para quem não teve a possibilidade de fidelidade, então glória a Deus, esse homem se arrependeu e entrou, mas para quem tem é diferente, né? Nós temos a possibilidade de caminhar nesse lugar, e é por isso que somos chamados a permanecer nesse lugar. O C.S. Lewis diz que nós não tivéssemos escolha, né, acerca de permanecer em Deus ou estar nele, seria como se estivéssemos sendo, né, estuprados pelo amor de Deus, abusados por ele, por não ter escolha. E ele nos deu escolha, ele nos deu o livre-arbítrio. Do mesmo jeito, nós precisamos olhar para isso com seriedade. Agora, eu tenho vários amigos, alguns calvinistas, outros meio arminianos, mais do meio batista, que pegam um pouco mais da parte calvinista nesse sentido de não se perder a salvação. E a gente tem essa divergência teórica. Agora, na prática, todos eles defendem o evangelismo. Você não sabe, né, quem vai responder como a mensagem do evangelho. Cristo nos mandou pregar o evangelho, anunciar isso. Então, a galera está evangelizando.
Eles pregam a santidade, entendendo que você não vai baixar a guarda e viver uma vida de um fiasco espiritual, de ser desleixado, né, com a lei moral que permanece, né, com os mandamentos de Jesus, né, até nas mínimas áreas, até no como você vai olhar para alguém, né, no quais vão ser os seus pensamentos. Então tudo isso nós precisamos estar, né, caminhando isso. Então precisamos pregar o evangelismo, a santidade, mas, né, olhando para as Escrituras, eu acho difícil pensar que a salvação é algo que não se pode perder, dado que isso é algo que recebemos pela graça, né, não é o que podemos conquistar, mas se deixarmos esse lugar, né, se descemos do colo do Pai, se deixamos para trás o Senhor, estamos rejeitando o presente que recebemos de maneira imerecida, né? Então, existe esse lado da nossa resposta, da nossa apropriação. Paulo fala com clareza acerca daqueles que naufragaram na fé. Então, como é que funciona um naufrágio? É um navio que sai de um ponto, tem um destino, mas não chega nesse destino porque ao longo do caminho naufragou. Então, como seria um naufrágio na fé se isso não fosse possível? A gente pode dizer, não, essa pessoa nunca entrou num barco de verdade. Não, nunca era para o barco chegar lá. Não, era o desejo, era, né, o alvo que o navio chegasse lá, mas ele naufragou. Né? Do mesmo jeito nós podemos naufragar da fé, quer dizer, entrar no barco do jeito certo, partir na direção certa, mas não permanecer. Por isso que existe tanta essa orientação de permanecer. Então, assim, é uma conversa muito antiga, né? E várias pessoas estão interpretando e se esforçando por interpretar isso com zelo. Então, né, não tem a necessidade da gente brigar e discutir nos comentários de maneira que não seja construtiva. Né? Se for de maneira construtiva, em amor, está permitido, né, a briga nos comentários, aquela briga que edifica, mas não que despedaça. Então, qual que é a ideia? Pelo menos esse aqui é o meu entendimento. E eu deixo aqui minhas leituras complementares do Graça Transformadora, do Hyper Grace, do Mike Brown. E também, gente, tem um vídeo de meia hora falando sobre isso de maneira extraordinária. Eu vou deixar aqui o link para esse vídeo também, dos Fundamentos Doutrinários, onde o pastor Luciano está explicando por 30 minutos, né, muito bem, com vários textos, essa questão. Agora, né, a gente não olha para isso, né, simplesmente de maneira para ficar desencorajado, né, com a caminhada na fé. Pelo contrário, nos sentimos encorajados a levar isso a sério, a continuar firme, com amor e temor, permanecer nos caminhos do Senhor, não negligenciando esse lugar que Ele nos trouxe, porque se nós amamos, se nós cremos, como diz Tiago, a resposta vai ser, né, uma vida de fidelidade, né, uma vida carregada por obras e atitudes que, né, condizem com essa fé que nós sustentamos com palavras. Do mesmo jeito, as ações vão seguir e acompanhar o que cremos. Dito isso, Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.